Então, todo mundo aí. Vou começar com 12. Um pouco vai chegando. Tá. Então, nós tínhamos parado aqui, né? Então, o que acontece? Então, daqui para cá, né? A mesma coisa que a gente fez anteriormente. Então, eu vou ter que somar o meu lado direito. Somando o meu lado direito, eu tenho T mais 2 e T mais 1. Né? E aí, vai ficar o quê? T mais 1 mais B T mais 2. Ok? Então, T mais 1 mais B T mais 2. Então, não interessa os denominadores, porque os denominadores são iguais, interessa apenas os numeradores, né? Os denominadores são iguais, ficamos com os numeradores. Então, como é que eu vou obter o valor do A? O valor do A, eu vou sugerir menos 1, melhor, vou obter o valor do B, né? Eu vou sugerir T menos 1. Se eu sugerir menos 1, eu vou obter o valor de B, e aí o que vai acontecer? Vai ficar 8. Menos 1 mais 8, vai ficar 7 igual a B. Tá. Se eu sugerir igual a menos 2, então eu vou ficar com 6 igual a menos A, ou seja, A igual a menos 6. Dessa forma, né, eu posso reescrever a minha integral nesse formato, né? E aí, vou ficar com 6 ln de mais 2 mais 7 ln de t mais 1. Aqui eu já dei vários pulinhos, tá, gente? Então, aqui eu já dei vários pulinhos. Pulinhos que eu acho que com o tempo vocês já vão adquirindo, né? Vão adquirindo eles. Vão tendo a segurança para fazer esses pulinhos. Bom, então, eu posso, então, reorganizar isso desta forma. Tá? Então, vai ficar logaritmo de t mais 1 elevado a 7. Então, esse 7 veio para cá. Esse menos 6 veio para cá. Né? Eu posso botar o 6, esse menos 6 veio para cá. Como é menos 6, ele vai para baixo, né? Então, ficou isso aqui. Então, a expressão geral da velocidade é esta. Tá? Mas a gente sabe que t igual a 0, a velocidade é 5. Então, eu vou colocar no lugar do V 5, no lugar do T 0. Dessa forma, eu vou descobrir que o C é 9,15. Tá? É só botar na conta e fazer a continha. O logaritmo de 1 sobre 64, né, é negativo. Né? A gente sabe que o logaritmo menor de números menores que 1 é negativo. Dessa forma, então, a velocidade me gera... A velocidade é dada por essa expressão nessa condição. Né? Ou seja, qual condição? Essa aqui é a condição, então a solução particular para quem? Para essa condição é essa. Essa aqui é a solução geral, né? Lá em equações diferenciais vai aparecer de novo essa expressão, solução geral, solução particular. Bom. Então tá, descoberta a velocidade, a fórmula da velocidade. Então, se a gente descobriu a fórmula da velocidade, ele está perguntando qual a velocidade no instante 5. Então, no instante 5, eu coloco 5 no lugar do t, faço as continhas e descubro que ela é em torno de 10. Né? Então, aqui ficou 5 mais 1, 6.
5 mais 2, 7. Agora ele pede para determinar a aceleração no instante t igual a 5. Quanto a gente precisa fazer? Pegar esta expressão e derivar no tempo. Precisa fazer isso? Se fizer isso, vai estar fazendo a coisa certa, mas não precisa fazer isso, né? Porque a expressão da aceleração já foi dada. Mas se você pegar isso aqui, calcular a derivada dessa expressão, vai chegar aqui, né? Por que a gente não vai fazer isso? Porque isso aqui é o começo do problema. Para que eu vou passar trabalho? Né? Para que eu vou passar trabalho se eu já conheço a expressão da aceleração? Né? Eu não vou. Mas eu sei que, né, alguns alunos às vezes começam a fazer, perdem horas e horas. Sempre que vocês vão fazer um questionário que é de 3 horas e meia. Nada de inventar moda. Já conhece a aceleração é dada por esta expressão. É só substituir. Bom, no instante 5, a aceleração é de 0,35. Aí vem a pergunta, mas qual é a aceleração média entre o instante inicial e o instante 5? Aí eu estou pegando os 5 segundos, estou tirando a média da aceleração nesses 5 segundos, ou seja, é um valor médio. Um valor médio. Valor médio, né? Eu achei. Bom, então, como é que fica? Então, se é um valor médio, aplicando o teorema do valor médio, né? Eu tenho isso. Então, 1 sobre a distância no intervalo de 5 menos 0, integral de 0 a 5. A integral a gente já fez a conta, né? Já foi feita essa integral, não precisa refazer a integral de novo, né? A gente já pega o resultado que a gente já sabe. Então, ali, né? Esse resultado a gente já sabe. E aí é só substituir, né? E aí é fazer conta de novo. E fazendo conta, a gente descobre que a aceleração média é de 1 metro por segundo nesse intervalo. Nesse intervalo de tempo, a aceleração média é de 1 metro por segundo. Aproximadamente. Né? Aproximadamente. Não é... Eu lembro que quando eu botei na calculadora, deu quase... Deu acho que 3 zeros depois da vírgula. Mas não é um redondo. Tá? Bom. Essa questão aqui, né? Essa questão aqui eu botei para ver o que saía. Porque eu fazendo ela simplesmente dá zero. Mas eu sei que vocês adoram conferir tudo no Symbolab. Por lá no Symbolab, eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V da resposta do Symbolab. Divergente. Professor, não tem limite de zero, de infinito. Né? Não tem limite de infinito. E pode dar divergente quando eu tenho limites que não vão para o infinito? Pode. Na hora que eu corrigia, se eu não me engano, só um botou a resposta certa. Não lembro quem é o vivente, mas lembro que só um. Teve viagens de tudo quanto é tipo. Né? A justificativa para isso é o fato de que em x igual a 1, eu vou ter um zero no denominador. Né? E x igual a 1 está no intervalo. Ó, eu tenho aqui meu intervalo. Eu estou integrando de onde até onde? Eu estou integrando de 0 até 2. Em x igual a 1, vou colocar 1 no lugar do x, vai dar 0, e o 0 é o denominador. Qual é a função que eu estou integrando? A função que eu estou integrando é 1 sobre x menos 1. Né? Então, eu coloco 1 aqui, 0. E aí, como é que vai ficar 1 sobre 0? Não dá. Então, esta aqui é a justificativa. Porque em x igual a 1, 0 é o denominador. É uma resposta?
é uma resposta. De uma forma mais formal, né? Em x igual a 1, a função não é contínua, né? E vocês viram lá em cálculo 1, cálculo 1 serve para muita coisa, né? Aqui eu tenho o quê? A gente chama de assíntota vertical, né? Ou seja, ela faz assim e ela faz assim. Ou seja, eu tenho uma descontinuidade. O limite, quando x vai para 1 pela direita, vai para mais infinito. Quando vai para a esquerda, menos infinito. Então, né, ela não é contínua. Mas se alguém dissesse, porque em x igual a 1 e zero denominador, também era uma resposta plausível, uma resposta certa. Simplesmente assim. Tá? Ou seja, era uma questão de investigação, né? Você tinha que investigar, criar hipótese, formular. Tá? Bom, esse tipo de integral também é divergente. Eu não trabalhei com vocês esse tipo de integral imprópria. Esse tipo de integral também é imprópria. Ou seja, ela também converge ou diverge. Eu não trabalhei com vocês esse tipo de integração. Apresentei ela aqui para vocês. Para quê? Para vocês ficarem atentos a esses fatos que são bem que aparecem de vez em quando. Né? Problemas de descontinuidade em função, eles podem criar sérios problemas na resolução. Bom, essa situação aqui, né, que eu chamei a atenção na live da semana passada, que é a nossa boa e velha transformada de Laplace. Vocês vão ver lá nas equações diferenciais. Só que a sorte de vocês é que transformada de Laplace já é tabelada, né? É uma tabela lá que funciona maravilhosa. Bom, então, o que acontece? Se a f é na menos 2t, né? No lugar da f, eu vou escrever quem? E na menos 2t. Tá? No lugar da f, eu vou escrever e na menos 2t. O que acontece? Se eu tenho, né, e na menos 2t vezes e na menos st. Olha, eu tenho uma multiplicação de mesma base, então vai ficar e na menos 2t menos st. Ora, o que é comum aos dois? O sinal negativo, né? Vai ficar 2 mais s e o t, né? Ou seja, eu posso escrever e na menos s mais 2, só para ficar mais bonito. T. Olha só. Fica mais bonito escrever dessa forma. Mistério nenhum. Só reorganizamos as coisas. Escrevemos de uma forma estética mais bonita. É importante estética? É. Por quê? Quando a gente tem algo esteticamente palatável, a gente vende melhor, né? A gente faz assim a moda bicho, assim, pá, pá. Fica feio, não fica. A pessoa olha e diz assim, ah, que coisa, resultado, né? Tá certo, tá, mas não tá bonito. Né? E a gente sabe que a gente tem que entregar trabalhos bonitos. Eles não podem só funcionarem e estarem corretos, eles têm que estarem esteticamente aceitáveis, né? Simplificar, organizar uma equação, né? Ajuda a gente a se dar conta que lá adiante, quando a gente entregar um produto final e a gente quer vender para um cliente, ele tem que estar esteticamente aceitável, né? Não adianta ele funcionar bem. Ele tem que agradar os olhos do cliente. Porque vai vir alguém que vai fazer bem direitinho, com uma estética bonita, e o de vocês vai por água abaixo. Então, o que acontece? Resolvendo isso aqui, é uma integral de u de e na u, né? Ou seja, eu tenho menos s mais 2 e dt, né? E aí, então, isso aqui tudo é mu, né? Vou arrumar isso aqui, né?
Vai, né? Tudo isso aqui é meu U. Então, se tudo isso aqui é meu U, quem é meu DU? É a derivada disso. É a derivada em relação a T. Então, a derivada disso vai ficar menos S mais 2. Né? Então, se é menos S mais 2 lá na frente, então eu vou ter que multiplicar aqui por menos S mais 2. E lá fora, para compensar, eu vou fazer 1 sobre S mais 2. O que acontece aqui, né? Então, uma integral por substituição tranquila. Só que ela tem mais outras coisas, né? Mas não tem nada de outro planeta aqui. Bom, nós estamos integrando na variável t. O limite é na variável b. Então, o s não tem que fazer nada ali dentro, ele pode sair para fora. S mais 2 vezes 0 dá 1. Né? Aqui vai ficar menos S mais 2 vezes B. Ora, se o B vai para o infinito e S mais 2, né? Sendo que S é um valor positivo, então esse meu expoente ele vai ser negativo, ou seja, ele vai ser na forma, ele vai ser nesse formato, ele vai ser no formato E menos B, né? Ou seja, ele vai ser E na menos B. Se o B vai para menos infinito, então tudo isso aqui vai para zero. Então, se tudo isso aqui vai para zero, vai ficar menos vezes menos 1, vai ficar 1 sobre S mais 2. Certo? Então, é isso aqui. O que acontece aqui? Aqui a gente começa a usar os mesmos resultados que a gente já fez, mas agora, né, com outras expressões. Ou seja, você só tem que ficar mais atento. Isso aqui, lá em equações diferenciais, quando chega no grau B e trabalha transformada de Laplace, se começa a transformada de Laplace assim. Mas depois vocês vão ver que a transformada de Laplace ela é toda tabelada, igual às integrais. Muito mistério. Tá. Vamos para o 17. O 17, ele começa com a seguinte questão. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele começa com a questão. Deixa eu só arrumar aqui. Essa aqui eu não disse a questão, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se é esse aqui, né? Ele começa com a dúvida surgiu nessa questão aqui. Essa questão aqui, a resposta dela é zero. Por quê? Você pode resolver por substituição, isso aqui é uma integral por substituição tranquila, sem grandes mistérios, sem problema nenhum com isso. E você vai fazer a conta e vai chegar a zero. Tá? Mas posso olhar direto e dizer que é zero? Pode. Se fosse isso numa prova, certamente eu ia colocar aquelas questões rápidas, né? Uma vez eu fiz numa prova e coloquei assim, questões rápidas. E coloquei uma questão como essa. Né? E aí eu disse, mas por que isso é rápido? Tem que fazer um monte de coisa. É uma questão rápida. Primeiramente, o intervalo é simétrico. Se o intervalo é simétrico, eu vou ter que analisar quem? A simetria do que está aqui dentro. Então, um intervalo simétrico, antes da gente se jogar, a gente dá uma olhada na simetria. Pode ser que olhar a simetria evite que a gente faça conta demais, né? Então, se eu olho para isso aqui, né, nós vamos ver que essa função aqui ela é ímpar. De uma função... O professor, Ah, assim, ó, por ser um expoente ali no numerador, por ser um expoente ímpar, né, ele já pressupõe que é uma função ímpar, né? Mas se sim. tanto ele tiver embaixo, dentro da raiz, em qualquer hipótese, o expoente
expoente sendo negativo, porque o expoente de baixo é positivo, né? É par, né? Isso. Tem alguma regrinha, tem alguma coisinha, algum macete Não, aí? a questão é assim, o que acontece? A forma como está o denominador dessa raiz aqui, ele não vai mudar o sinal. Isso aqui não, o x na quarta não altera sinal de nada, mas o x na terceira altera o sinal. Então, se eu pegar qualquer número, pegar um número positivo, por exemplo, pegar x igual a 1, a gente sempre tem que fazer com x de opostos. 1 e menos 1. Vai ficar 1 sobre 1 mais 9, 10, raiz de 10. Agora, se eu vou fazer menos 1, vai ficar como? Vai ficar menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 na quarta dá 1. 1 mais 9, 10. Qual é a diferença entre eles? O sinal. A diferença entre eles é o sinal. Se a diferença entre eles é o sinal, a função é ímpar. Sim, mas Esse assim, ímpar se dá basicamente por esse sinal, por esse ao cubo. Tá? Porque E daí embaixo. só olhando, então daí no caso só olhar para ver a função ali e ver que tem um expoente ímpar já pode considerar não, essa daí é uma função ímpar. Se tem intervalo simétrico, zero já era. É sempre, posso usar sempre. Eu não gosto da palavra sempre. É um indicativo, mas nunca te joga. Dá uma conferidinha. Né? Isso aqui é uma conferidinha. Ela não te custa nada. Né? Mas, assim, eu olhei que tem um X na terceira. E aqui embaixo não muda, o sinal não faz diferença. O sinal aqui não faz diferença. Mas aqui o sinal, e isso aqui é ímpar. Né? Eu tenho um expoente ímpar, então isso aqui é ímpar. Mas isso aqui é um caso muito particular, né? O que é certo é isso aqui. Isso aqui vai te dizer não. Sim, isso aqui é ímpar. Porque eu testei eu botei o X na terceira no lugar do X na quarta e o X na quarta no lugar da terceira. Daí já deu par, já só um teste, né? Daí já deu uma função par, porque ali dentro Não, da. tu não troca um pelo outro. Não, sim, mas eu troquei só para testar, Ah, sim, sim, entendeu? sim. Para fazer o teste. E Ah, daí sim, aí é. dá. Aí tu não tem nem lá nem cá. É Porque porque eu, se ali dentro. raiz negativa, né? Pode dar raiz Aí negativa. o que acontece? O menos 2 a 2 dá para resolver isso que tu fez. Mas não vai ser função nem. Não vai ser par. Já te digo por quê. Ó. Tu vai ter x na quarta por raiz de x na terceira mais 9. Se eu considerar 1 e menos 1, vai ficar com 1 sobre raiz de 10. Ok. Se eu considerar menos 1, vai ficar 1 sobre menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 mais 9 dá raiz de 8. Para ser par, tinha que dar raiz de 10 aqui. Então, isso aqui é nem par, nem ímpar. Tá? Para ser par, tem que dar raiz de 10 aqui. Né? E elas têm que ser exatamente iguais. São diferentes e não é por causa de sinal, é nem par nem ímpar. Tá? Valeu, senhor. Bom, então tá. Por isso que é bom isso aqui é importante a gente ver. Tá. Aí alguém me pediu a questão 5 e a questão 6. A questão 5 é uma decomposição em frações parciais. A questão 6 é uma integral por substituição. Né? A questão 5 é uma decomposição em frações parciais. Novamente, eu imagino por que ela possa ter dado. Senhor, Vale? eu acho que o senhor ali a 5, para a gente não perder tempo, acho que o senhor já mostrou uma bem parecida, né? Isso, exatamente. Embora eu tenha ficado na dúvida, se o senhor quiser pular para 6 por mim, fui eu que pedi, viu? Não, Por mim, pode ser. O senhor que sabe. Mas aqui uma decomposição por frações parciais, eu imagino por que ela possa ter dado problema, mas a resposta, sim, em si, está correta, sem nenhum mistério. A 6. A 6 é uma integral. A 6 é uma integral por substituição.
né? O que acontece aqui? O meu U é isso aqui, né? Então, U é x ao quadrado mais 1. O meu du vai ficar 2x dx, então falta um 2 aqui, e aí vou botar um meio lá fora, esse meio. Então, dessa maneira, eu vou ter 2x dx, meu u. Então, isso aqui vezes isso aqui forma o meu du. E aí eu vou ficar com quem? U na 1 meio e o du. Então, o 2x dx, ele está aqui dentro dessa caixinha. O u é o x ao quadrado mais 1. Na hora de resolver isso aqui, vai ficar, então, aqui na fora eu tenho um meio, né? Então, ficou 1 meio. E 1 meio mais 1, 3 meios, sobre 3 meios. Né? Tá aqui o 3 meios, tá aqui o 3 meios. Bom, agora, esse daqui simplificou com esse, ficou 1/3. A raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 ao cubo. Certo? Então, era isso aqui. Tá. Vamos indo. O 7 aqui era uma divergência, né? O oitavo. O oitavo, muita gente me perguntou sobre ele, né? Quando eu tenho o R', eu tenho derivada. Isso aqui é uma questão de notação bem importante. O R' é a derivada do R. Quando eu escrevo só R de t, ou seja, o R é a integral do R'. Ou seja, aqui eu tenho R' aqui dentro. Então, R é igual à integral do R'. Isso aqui é uma notação também bem importante, que lá em equações diferenciais, isso sempre vai aparecer bastante. Professor, Hum, te perguntei ali do 85 antes, porque às vezes tu te depara com algumas integrais que tu muda, né, a constante para fora, né? Por isso que eu tinha te isso. perguntado se dava para fazer isso. Não, Porque isso às vezes atrapalha um pouco, né? Porque a gente pega algumas, a gente faz esse trâmite de passar para fora, aí nessa, por exemplo, não dá, né? Porque ele vai ficar 85. Sim, mas por quê? Eu estou aqui pintando a justificativa. Eu tenho uma subtração. Se fosse 85 vezes cosseno, aí sim. 85 vezes cosseno vai ficar 85. Agora eu entendi a tua pergunta. 85 cosseno. Mas aqui não é vezes. Aqui o que eu tenho? Eu tenho menos. Ou mais. Agora sim, agora eu entendi o porquê. Tá? Menos ou mais. Aqui eu teria vezes. Ou seja, vezes. Tenho vezes. A diferença aqui é menos ou mais. Poderia ser 85 mais. Tanto faz. Tá? Poderia ser 85 mais, mas não pode. Se eu tenho uma subtração. Se eu tenho uma subtração, dentro da integral, eu tenho uma subtração de integrais. Tá? Ou uma soma de integrais, eu tenho uma soma dentro da integral, eu tenho uma soma de integrais. Se eu tivesse uma multiplicação, sai para fora. Tá? Bom. Então, tá. Vamos adiante. Bom, taxa média, daí então, aquela história. O que é uma taxa média? Né? Alguém diz, mas que estranho. Taxa média é uma velocidade média. Né? Você tem a velocidade instantânea aqui. Você está marcando ali o medidor do carro, o Waze está marcando ali a velocidade. Né? Quando você está fazendo um download, tem uma velocidade instantânea, mas você tem uma velocidade média. Né? Valor médio. Que não considera, né? Aquela história, se eu pegasse o Agostinho do terminal até a FTEC, né? Ia ter picos de, sei lá, 60 km. Mas a velocidade média dele era de 20 km por hora, né? Daí ele vai considerar o tempo que ele parou, o tempo da sinaleira, pode ser até menos ainda. E eu acho que era a última questão que vocês ficaram com dúvida, que é essa aqui. Bom, nessa última questão aqui, ele faz toda uma novela sobre a distribuição exponencial de probabilidade. Não precisava saber
e probabilidade, né? Mas ele diz o seguinte, né? Então, ele define a distribuição acumulada é definida por, ou seja, f grande, né? Distribuição acumulada de menos infinito até x, da f de t. Obter a expressão para a distribuição acumulada, ou seja, eu quero determinar, eu vou pegar isso aqui, vou colocar aqui e vou obter uma expressão, vou fazer a integração. Então tá. Então, de menos infinito até zero. Por que eu vou fazer até zero? Porque ele faz assim, ele dividiu o eixo do x de tal maneira. Se x, que está o zero, se o x é maior do que zero, a expressão é e a menos lambda e na menos x. Se o x é menor do que zero, então é zero. Ou seja, zero para x menor que zero, lambda e na menos lambda x, e o x for maior que zero. Então, de menos infinito até zero é zero. Dx, né? Mais integral de zero até x. Não sei quem é esse x. F de t. Então, no lugar do x é t. Então, vai ficar lambda e na menos lambda t dt, né? Estou integrando. Qual é a variável? É t. Se eu colocar t aqui, vai vir t para cá, né? Se eu botar uma florzinha aqui, vai sair uma florzinha aqui. Então, quanto vale isso aqui? Isso aqui é zero. Pronto, acabou-se. Sobrou isso aqui. Então, quando sobrou isso aqui, a questão é, como é que eu vou integrar isso? Bom, lambda é um parâmetro, né? O parâmetro aqui, já dando um spoiler, é a média. Não, é uma taxa. Uma taxa bem importante. Média na Poisson. O que acontece? Então, vai ficar lambda 0x e na menos lambda t dt. Integral é essa. Uma integral por substituição bem simples. Né? Bem simples. Tá, tu passou o lambda ali para fora só, como constante, isso? Sim, porque ele é uma constante, ele está multiplicando, né? Ou seja, ele multiplica, Perfeito. foi para fora. Dessa maneira, né, o que acontece? Eu tenho isso aqui, né? Vamos anotar aqui. Lambda integral de e na menos lambda t. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Como isso aqui é uma integral por substituição, o meu u é menos lambda t, meu du é menos lambda dt. Né? Então, falta multiplicar por menos lambda, lá fora por menos 1 sobre lambda. Quando eu faço isso, né, eu vou ficar lambda que divide lambda, vai dar 1, menos 1. Né? E aí, eu vou estar substituindo em x, 0. Eu ponho x menos lambda x. Se eu ponho 0, vai ficar 1. Mas por que vai ficar mais 1? Mas muito simples, vai ficar menos e na menos lambda t. 0 de x até 0. Ou seja, menos x lambda x, né? Lambda x, menos 1, né? Ou seja, vai ficar 0, na 0 vai ficar 1. Portanto, vai ficar menos e na menos lambda x mais 1. É o que nós temos aqui. Simples assim. Tá? Aqui é uma distribuição bem importante lá da probabilidade estatística. Quem fez vai fazer. Viu a distribuição exponencial? Distribuição exponencial é uma distribuição de probabilidade bem simples, né? Não tão utilizada. Ela também é bem utilizada. Eles gostam bastante dessa daqui. Mas não é tão famosa quanto a normal. Normal eles vão para tudo. Deixa eu ver algumas coisas aqui. Então, a partir de agora, né, vamos lá e vamos abrir
as portas, vamos abrir os caminhos juntos, né? Vamos abrir como... Então, feito isso, nesses 4 minutinhos que nos restam, eu vou, então, vamos ver lá a atividade da semana, que é o questionário, né? Então, questionário do grau B. Vocês não aparece nada ainda para vocês, né? Para mim já aparece aqui, né? Vai aparecer agora. Mostrar. Ó, aparece lá o questionário para vocês já, né? Se vocês clicarem nele, vai aparecer o questionário. Tem um questionário que começa dia 9, às meia-noite, ou seja, daqui a pouquinho ele vai começar. Ele vai ser fechado no dia 12. Que dia é dia 12? Pegando os celulares. Então, dia 12 é domingo, né? Vamos abrir aqui. Dia 12 é domingo, às 23h59. Então, você tem amanhã o dia todo, sexta o dia todo, sábado o dia todo, domingo o dia todo, até as 23h59 para concluir. Certo? Duração de 3h30. Meia hora de lambuja, porque pedem para dar só tarefa. Uma dúvida, o senhor falou que se a gente fazer esse primeiro questionário e não atingir a média, vai abrir o questionário de recuperação, né? Isso. Aí o tempo, como é que fica? Se eu gastei 3 horas, aí vai sobrar meia hora para fazer as outras 7? Não. 20 minutos. O questionário de recuperação é outro questionário, que eu já vou abrir ele aqui. Opa. O questionário de recuperação é outro questionário, que eu já vou abrir ele aqui. Ó, você não está vendo ele, né? Não. Mas você já vai ver ele. Ó, vai aparecer lá o questionário de recuperação. Questionário de recuperação. Se eu clicar nele, que vai dizer para mim que ele vai abrir no dia 13 de julho, meia-noite e 1. Ou seja, 2 minutos depois, porque vai dar tempo de tu ver a tua nota e fazer, ou seja, 2 minutinhos para ver a nota e ver e fazer esse questionário. Quanto tempo tem esse questionário? 3 horas. Tá? Esse questionário só vai abrir para ti no dia 13. Tá? E aí você tem que dar 13, 14 e 15 até as 19 horas. Ou seja, quando começar, ou seja, semana que vem, eu vou botar um chat às 19. Quando começar um chat às 19, o questionário de recuperação acabou. Tá? Já vai ter acabado. Então, tu vai ter 3 horas, caso precise dele. Eu vou divulgar mais adiante, assim que eu terminar de corrigir a atividade 17, eu divulgo as médias pré-aula e pós-aula, tá, pessoal? Bom, a live está acabando, tá? E eu tenho que dizer para vocês, então, um bom trabalho para vocês. Qualquer coisa, mandei mensagem e toda a matéria está dada. Tá? Tudo que eu falar, eu comentei,